renovo, mas não é de novo. Não é mais uma celebração da nossa volta. Não é mais uma celebração da vigia pascal. Não é mais uma comemoração da Páscoa. É a mesma Páscoa. É a mesma realidade. Pela graça do Espírito Santo que nos conduz, porque Ele faz todas as coisas acontecerem, aquilo que nós ouvimos do Evangelho é uma verdade que acontece na nossa vida através dos sacramentos, através de sinais, através de uma graça, mas é uma verdade que nos transporta àquele mesmo momento, há séculos atrás, quando Jesus definitivamente venceu a morte. É isso que nós estamos vivendo. Pela graça espiritual, pela graça do Espírito Santo, nós estamos na noite da ressurreição. Não é um aniversário, não é uma lembrança, não é um recordar, não é um encenar, mas é um estar unido. Unido, nós que estamos aqui em 2026, e é isso que está gravado no cílio dessa vela que manifesta o Cristo ressuscitado, vivo e verdadeiro, é 2026. Mas o Espírito da graça de Deus é a mesma noite, é a noite santa. Nós vamos falar durante a celebração que nesta noite que Jesus venceu a morte. Não é naquela noite, naquele dia, mas é hoje. Porque pela graça de Deus, nós estamos lá. Sem sair daqui, estamos lá. E a celebração da vigília, ela é muito importante porque nós estamos em vigília. Talvez não vamos passar a noite toda, não prometo nada. Mas é uma vigília. E por isso a celebração de hoje é preparada dessa maneira, muitas leituras, para que nós possamos passar a vigília. O que é fazer uma vigília? É esperar algo. Só que, como nós estamos aqui em 2026, nós estamos esperando algo que nós não vamos ver se concretizar à nossa frente de modo palpável. Nós não vamos encontrar o Senhor Jesus como Tomé, que colocou o dedo na sua ferida, que nós vamos ouvir esse Evangelho daqui a uns dias. Nós não vamos ver Jesus como o Evangelho de hoje, que apareceu a Maria Madalena e deixou uma mensagem. Mas da mesma maneira como no Evangelho, nós estamos vivenciando aquelas graças. E como isso acontece para nós? Em que momento Jesus ressuscitou? Qual foi o instante que isso aconteceu? Nós não sabemos. O Evangelho não nos conta isso porque ninguém viu. Encontraram um túmulo vazio. E esse é o grande anúncio. O grande anúncio da Páscoa é um grande sinal. Existe um túmulo e ele está vazio. Alguns diziam que o corpo tinha sido roubado. Outros começaram a dizer que tinham visto ele. Mas o grande anúncio é um rumor. O túmulo está vazio e ele não está mais lá. O primeiro que nós ouvimos hoje no Evangelho a falar foi o anjo. Ele não está aqui. Ele fez o que disse que ia fazer. Ele está vivo, ele ressuscitou. Vá e conte aos outros que ele está vivo, que os aguarde na Galileia. Nós não temos, no primeiro momento, um encontro direto com Jesus. Nós temos um grande sinal. E a igreja vive de sinais. Não sinais que apenas apontam alguma coisa de modo abstrato. São sinais profundos, concretos, que manifestam uma presença real, mas através de sinais. Onde nós precisamos, com os olhos da fé, perceber. E assim como na Sagrada Escritura,
jantar, por volta do meio-dia, Jesus foi crucificado. Às 3 da tarde, ele deu o último suspiro e morreu. Nós sabemos a hora, mas na ressurreição nós não sabemos. E ao celebrarmos durante esta vigia, qual foi o momento em que nós celebramos que Jesus ressuscitou? Poderíamos imaginar que foi agora no glória, né? Mas não, porque se o Círio Pascal já é o sinal do Cristo ressuscitado, ele está por hoje desde isso. Começamos com ele, mas é tomar consciência. A cada momento vai ficando mais claro, mais nítido, mais perceptível. É o Círio, o Cristo ressuscitado, sinal do Cristo ressuscitado que está vivo, que rompe a escuridão. Mas essa escuridão vai se dissipando aos poucos, até o momento em que tudo se torna claro, onde nós cantamos glória, voltamos a proclamar o aleluia. Mas para isso nós precisamos entender como nós chegamos até aqui. E por isso a igreja, na sua sabedoria, faz com que nós possamos passar não simplesmente por muitas leituras, mas por pontos importantíssimos da Sagrada Escritura que vão nos preparando para chegarmos aqui, para que nós possamos entender. Não foi por acaso, não foi de algum jeito, não foi de alguma maneira a ninguém ajeitando as coisas. Deus sempre desejou este momento, que não é o momento em que Jesus voltou dos mortos, mas é o momento em que Ele nos libertou. Jesus é o nosso Redentor, Jesus é o nosso Salvador, e nós precisamos entender isso. Durante esta Semana Santa, nós estamos falando bastante sobre isso, tomar consciência de realidades que nós repetimos, que nós falamos, mas que nem sempre entendemos. O que significa chamar Jesus de meu Salvador? Muitos declaram que a salvação vem através das nossas tentativas, e vamos tentando até o dia que a gente conseguir. Não. Quem me salva é Jesus. Quem deu a vida por mim na cruz, quem derramou seu sangue, quem me libertou é Jesus. Nós ouvimos, lá na terceira leitura de hoje, quando nós ouvimos o relato do livro do Êxodo, onde é falado de modo claro, Deus nos libertou do Egito, atravessamos o Mar Vermelho até Egito, a parede de água, uma de cada lado, mostrando é Deus que fez, não foi Moisés, não foi pela esperteza e pela inteligência do povo. Eles saíram por obra e graça de Deus do Egito. E nós somos salvos, e somos salvos sim, porque nós precisamos, em primeiro lugar, ser salvos de nós mesmos, porque nós entramos num lugar, numa situação em que nós nos colocamos. Enquanto humanidade, nós nos colocamos numa condição de pecado, mas individualmente e pessoalmente, pare para olhar a sua vida.
permitir. O Senhor quer, Ele já venceu a morte, Ele já superou a cruz. Nós estamos diante da palavra de Deus que nos mostra o tanto e o quanto o Senhor já fez por cada um de nós, mostrando que Ele não coloca limites. Na verdade, coloca assim, um limite para Ele nos salvar. Ele espera que nós possamos colaborar, que nós possamos permitir. É como que muitas vezes nós vemos que a situação está para dar errado e nós temos duas escolhas: ou desarmamos a bomba ou usamos um pouquinho para ajudar. E muitas vezes nós forçamos mais um pouquinho, porque não queremos dar o braço a você, porque nós não queremos assumir a nossa parcela de culpa, porque mesmo que outros tenham culpa, nós não podemos responder pela nossa parcela. E a graça que o Senhor vem nos transmitir, além da salvação espiritual, além da adoção como filhos de Deus, é nos dizer: Ele está ao nosso lado para nos salvar. Ele veio ao nosso encontro para nos tirar das dificuldades que nós nos metemos. Mas muitas vezes nós queremos ser carregados no colo e o Senhor não vai nos carregar no colo. O Senhor espera que nós possamos permitir. Então, a celebração como um todo, ela vai nos chamando a tomar consciência. O Senhor ressuscitou. E foi nesta noite, e é nesta noite. Nós é que em algum momento, em algum ponto, percebemos e já aconteceu. Maria Madalena e a outra Maria foram ao túmulo, falávamos ontem. Jesus foi sepultado às pressas. Por que eles foram ao túmulo? Eu sempre falo isso, mas sempre tem alguém que ainda pergunta. Quando anoitece, é quando muda o dia para os judeus. Então, quando o sábado anoiteceu, já começou o domingo. E no domingo, nesse início de domingo, Jesus ressuscitou. E ao amanhecer do primeiro dia da semana, no domingo, Maria Madalena vai às pressas, na primeira oportunidade, para estar no túmulo do Senhor, porque apesar de tudo, apesar de aparentemente ter tudo acabado, aparentemente ter tudo terminado, porque afinal de contas ele morreu, existe um amor que supera tudo, uma experiência com o Senhor que Maria Madalena teve, que faz com que ela fique inquieta. E é sobre isso. Quantas coisas na nossa vida não funcionam do jeito que nós gostaríamos? Quantas vezes nós nos decepcionamos? Quantas vezes
e não está. Se ela tivesse ficado em casa, ela não teria encontrado a grande notícia. Se ela não tivesse permanecido no amor, mesmo com todas as situações mostrando que acabou, não vale mais a pena, não tem mais o que fazer, é inútil, já está até vontade, deixa para lá. E quantas vezes é isso que nós ouvimos? Deixa para lá seu casamento, deixa para lá seu filho, já está perdido, já tem mais o que fazer, deixa para lá essa pessoa aqui, ela não presta, ela é ruim, ela é uma pessoa má na sua vida, abandona. Quantas vezes a vontade de desistir, de abandonar, de deixar para lá, vence? Mas Maria Madalena foi e encontrou com o anjo e depois com o Senhor. E qual é a mensagem que nos é dada no Evangelho de hoje? Todos os anos é a mesma mensagem, porque o Evangelho da hoje de mais é sempre o mesmo. Diga a eles para voltarem para a Galileia. Eles estavam muito longe da Galileia. Eles estavam em Jerusalém. Mas a Galileia é onde tudo começou. Amados irmãos, o segredo para encontrarmos com Jesus ressuscitado é fazermos a caminhada até Jerusalém. Porque em Jerusalém é a cidade sagrada onde todas essas coisas importantes aconteceram. Toda a Semana Santa, vamos assim dizer, acontece em Jerusalém, que é o ponto mais alto da vida de Jesus. É onde Jesus celebra a última ceia, é onde Jesus se entrega à cruz, é onde Jesus é crucificado e morre, mas é onde Jesus também ressuscita. Mas quando Jesus ressuscita, ele diz: me espere, me encontre na Galileia, onde tudo começou. E na nossa vida, muitas vezes falta isso. Caminharmos até o alto, até o ápice, até o mais importante. Mas lembrar, porque eu cheguei aqui? Porque um dia, esse mesmo Jesus ressuscitado, que desceu a cruz, passou pela beira do mar da Galileia e disse: vem, segue. Como o Senhor te encontrou? Não é como você está hoje, que isso também é importante, mas em que momento Jesus entrou na sua vida? Em que momento Jesus passou e você declarou: é esse Senhor que eu vou seguir, é esse homem, é neste nome, é sobre este nome que eu quero seguir? E quando nós resgatarmos isso na nossa vida, vai ser muito diferente, porque não importa mais as circunstâncias. Eu sigo Jesus, porque um dia ele me chamou lá na beira do mar da Galileia. Um dia ele me chamou porque alguém falou sobre ele para mim. Um dia ele falou porque eu fui numa celebração e ali eu me encontrei de tal modo. Eu fui porque certa vez eu ouvi o Evangelho que falou no meu coração. Como o Senhor te encontrou? Em que momento o Senhor falou contigo pela primeira vez? Qual foi aquele momento em que você, não porque você se acostumou a dizer isso, ou você aprendeu sobre isso, mas você bateu no peito e disse: eu sou cristão, eu amo Jesus, eu sou de Cristo, eu sou católico, eu sou. Não porque nós sempre fomos desde criança, mas aquele momento em que nós tomamos consciência, por mais que ao longo do caminho tenhamos cansado, por mais que ao longo do caminho nós tenhamos nos decepcionado, ou até nos afastado, que nós possamos voltar à Galileia, que nós possamos voltar ao teu amor, que nós possamos voltar ao fundamento de tudo, porque Ele passou pela cruz para fazer nova todas as coisas. Precisamos chegar a Jerusalém, mas precisamos voltar à Galileia, que possamos voltar ao primeiro amor, que nós possamos voltar ao primeiro encontro, porque é necessário fazer a caminhada, é necessário ouvir o chamado, é necessário chegar até a cruz, mas às vezes é necessário
por ação do Espírito Santo, e que você entendeu, você não é mais seu, você não faz mais pelos outros, você não está seguindo porque simplesmente aprendeu que fosse assim, porque você entendeu. E Ele chama pelo nome, Ele chama pessoalmente, porque o Senhor fala comigo, Ele fala com o seu povo, com a sua comunidade, mas o Senhor fala contigo. Ele chama hoje e aguarde na Galileia. Agradeça ao Senhor no fundo do seu coração. Hoje, Páscoa do Senhor. O dia do Senhor vence a morte, quebra a escuridão, transforma e faz nova todas as coisas, mas não abandona o chamado original. Ele te chama a algo muito profundo e muito simples, que é ser dele. E é isso que o Senhor nos chama, para nós sermos dele. Só dele, por ele, com ele e nele, que nós sejamos daquele que é bom o tempo todo, que é fiel em todos os momentos e que não nos abandona, que vai até a mansão dos mortos, que atravessa a luz para não deixar